Olá pessoal, tudo bem? Então, conforme prometido, nós vamos falar hoje sobre residência fiscal, não é? Vamos falar aqui sobre a residência fiscal hoje no Brasil. Então, para quem é considerado residente, quem é considerado não residente, se você se enquadra aí nesses casos, dá uma olhada nesse vídeo. Portanto, para quem ainda não conhece, Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil, da Secretaria da Receita Federal, número 208 de 2002. Essa instrução normativa fala sobre o critério da residência fiscal, não é? Para quem é residente, não residente, o que deve se fazer, comunicações obrigatórias, impostos a pagar. Portanto, vamos lá. Diz lá no artigo 2º, quem é considerado residente no país. Eu não vou falar aqui de estrangeiros, ok? Porque isso aí demandaria questão de visto, tempo de permanência. Eu vou falar mesmo do brasileiro. Para um brasileiro ser considerado residente no país, claro, para quem resida no Brasil, mas para quem vá para fora, saia em caráter temporário ou em caráter definitivo, sem apresentar a comunicação da saída definitiva do país nos primeiros 12 meses, ou seja, ainda é considerado residente no país se você sai com ânimo definitivo nos primeiros 12 meses de ausência, tá bem? Qual seria a sua obrigação? Se você efetivamente saiu em caráter definitivo, tem que apresentar a comunicação da saída definitiva do país, né? São duas coisas distintas, a comunicação e a declaração. A comunicação faz logo assim que sai com ânimo definitivo e a declaração de saída definitiva do país tem que se dar no ano calendário seguinte. Claro, porque quando a gente faz uma declaração de imposto de renda, a gente faz com o ano base anterior. Então, portanto, para quem saiu no ano anterior, faz no ano seguinte aquela declaração de saída definitiva do país, tá bem? Para quem é considerado agora não residente, e aí que tá. É considerado não residente quem sai, não é? Claro, com ânimo definitivo, apresentou a comunicação de saída definitiva do Brasil, né, do país. E também, para quem não apresentou a saída, após completar 12 meses de ausência do território nacional, território brasileiro. Portanto, se você saiu com ânimo definitivo, não apresentou nenhuma declaração nos primeiros 12 meses, ok, você ainda é considerado residente fiscal no Brasil, mas a partir do 12º mês em que você complete essa ausência, você aí então vai ser considerado como não residente, e isso tem impactos. Se você não tem absolutamente nenhum tipo de rendimento no Brasil, claro, daí não teria um impacto fiscal, porque não tenha nada a ser apurado a título de imposto, apesar de ser aí uma comunicação obrigatória. Entretanto, se você realmente, efetivamente, tem rendimentos no Brasil e não apresentou absolutamente nada, daí você pode ter problemas com a Receita Federal, com o fisco. Por quê? O não residente, tudo que ele receber a título de rendimentos, ele tem que ser retido na fonte o valor correspondente a 25% de imposto. Exatamente, retido na fonte significa que qualquer pessoa que vai te pagar algum rendimento, seja ele de aluguéis, seja de outros rendimentos financeiros, tudo, tem que se reter na fonte 25%. E o pagamento desse imposto tem que ser dado ali no dia, não é, que você teve ali esse rendimento. Portanto, uma pessoa que não cumpre essas obrigações e não pagou esses impostos pode estar sujeito aí a uma atuação da Receita Federal e a todos esses impostos retroativos com multa e juros. Portanto, se você não deu a sua saída, considero a você que consulte-se com um advogado urgentemente, se você tem rendimentos no país e não fez as coisas como teria que ser, ok? Além disso, toda pessoa que é residente no país, residente fiscal no Brasil, que tenha qualquer tipo de bens no exterior, quando eu digo bens, eu não digo bem imóvel, posso dizer bens no sentido de valores financeiros, conta aberta. Se você tem uma conta de depósitos à ordem aberta em um país no estrangeiro, você tem a obrigação de declarar esta conta bancária no seu imposto de renda, ok?
Ai, mas eu não faço declaração, mas você tem a obrigação de declarar, porque assim, uma questão é você não ter os rendimentos necessários ali, o mínimo, mas isso não significa que você não possa fazer uma declaração. Ainda que você fique isento, você pode apresentar uma declaração de imposto de renda. Então, se você tem uma comunicação obrigatória, você faz a declaração de imposto de renda. Quando você tem somente os bens, isso não significa tributo, porque o Brasil faz declaração de bens e rendimentos. Portugal só faz declaração de rendimentos, porque os bens, o portal das finanças, lá as finanças já sabem que os bens são seus, já sabem tudo que é seu. É um pouco mais controlado, é um pouco diferente. Já no caso do Brasil, você declara os bens e declara os rendimentos. E neste caso de uma conta bancária aberta no estrangeiro, você efetivamente tem que declarar aquela conta bancária. Portanto, se você ainda que seja isento, você faz a declaração, não vai ter nenhum imposto a apurar, mas você vai estar cumprindo a legislação no tocante à comunicação, ok? Se você tiver capitais acima de 1 milhão, você ainda tem que declarar ao Banco Central do Brasil, que é a declaração de capitais brasileiros no exterior, tá bem? Esse valor foi aumentado, alguns anos atrás esse valor não era de 1 milhão, eles agora passaram para 1 milhão, então se você tem mais de 1 milhão de dólares no estrangeiro, você tem que também fazer essa declaração ao Banco Central, ok? Então, essas foram as informações aí do dia sobre residência fiscal, residente e não residente fiscal no Brasil. Eu espero que vocês tenham gostado. Não fiquem assustados. Qualquer coisa, consulte com um advogado. E é isso. Até o próximo vídeo que nós vamos falar aí sobre o conceito de residência fiscal em Portugal. Tá bem? Tchau!